vamos lá. Outra dúvida que eu acho que é muito legal, tem muita gente falando, a gente até conversou um pouco antes, tem muita gente falando sobre a lei anti-Oruan. Vocês, advogado criminal, especialista em criminalista, sabe disso, o que está acontecendo de fato. No caso, esse podcast está sendo gravado, mas no dia de ontem, esse artista Oruan, ele foi preso, entendeu? Ele foi preso por, no caso, se eu não me engano, manobra perigosa. Fazendo um cavalinho de pau na frente da polícia e tudo, pegaram ele, entendeu? Mas no caso da lei anti-Oruan, é um negócio bem específico, né? E vocês sabem, mais ou menos, tipo, será que ela vai para frente? Será que não vai? Tem jurisprudência em relação a isso? Porque tem muita gente, por exemplo, comparando o que ele está cantando com Proibidões do Rio, que realmente é apologia, entendeu? Mas vocês, por exemplo, o que vocês acham disso tudo? Esse é um projeto de lei que ele busca proibir o poder público de contratar artistas que venham a fazer apologia ao crime, qualquer tipo de exposição de mulher, a constrangimento, né? Ela traz uma série de regras. Então, eu acho, em princípio, parece que a ideia é boa, mas precisa ver como isso vai ser utilizado, né? Porque, por exemplo, tem a questão do Planet Hemp, que costumava fazer, ainda faz, né? Bastante show voltado à defesa da legalização, do consumo de drogas. E o STF já se manifestou que isso está dentro da liberdade de expressão. Uhum. Então, acho que precisa separar, né? Porque sempre houve músicas de protesto, a gente tem aí Racionais e vários outros. Então, isso não deveria entrar na proibição. Está dentro da realidade que as pessoas vivem. Protesto contra a violência policial, por exemplo. Agora, outra coisa é a apologia ao crime mesmo. É ir lá apologia ao crime realmente é um crime... no Código Penal é um crime. Sim. Ou seja, a pessoa enaltecer um crime, ou um criminoso, ou um fato criminoso, né? Enaltecer alguém que matou um policial, por exemplo. E isso por si só já configura crime. E, de fato, parece-me que não deveria nem precisar de uma lei para dizer que essa pessoa não poderia fazer um show com esse tipo de conteúdo. Porque ela já está cometendo crime, né? Entendi. Então, assim, nesse ponto, parece-me até algo desnecessário. Não precisaria ter uma lei dizendo, olha, não pode fazer show exibindo armas ilegais, né? Se a pessoa não tem o porte, enfim, né? A apologia já é crime, né? Exato. Então, qual a necessidade de uma lei dizer que você não pode, como uma prefeitura, por exemplo, contratar um show que lá no palco vão estar cometendo crimes? É evidente que não pode. O que eu acho que essa lei pode ser usada para o mal, né? E o grande problema é, o prefeito ali, vem uma banda de funk, aí vem um vereador que é contra essa banda, fala, essa banda, ela faz apologia. Aí o prefeito vai ficar assim, putz, como é que eu vou saber se ela faz ou não? Vai ter que ler todas as letras da música, melhor nem contratar. Exato. Então eu acho que isso vai tirar o mercado de muita gente que não merecia perder o mercado por causa dessa lei, que me parece até desnecessária, né? Isso não é uma lei de fato ainda, é um projeto de lei, Sim, um projeto. Né? Assim, o que acontece? Esses meninos são do Rio, o Oruan, a galera do funk é do cenário do Rio. E eu acho muito injusto você tirar o direito deles se expressarem durante a realidade deles. Porque a realidade dessa galera do funk, do Rio de Janeiro, é omissão do Estado. Ponto. Omissão do Estado de fato. Isso, na época que comunidades não tinham coleta de lixo. Sim. Entendeu? E o que aconteceu? A criminalidade foi instaurada por omissão do Estado. Então, hoje, ele fazer música contando a realidade dele, que é a realidade ainda hoje, não é... A gente tem um sério problema de segurança pública no Rio de Janeiro. Poxa, não deixar ele falar a realidade dele também seria injusto, entendeu? Sim. Mas eu até entendo o fato de você enaltecer certo tipo de facção. Acho que isso não pode. É apologia ao crime. Exato, a lei já existe para isso, né? O artigo 287 do Código Penal já fala. Não pode praticar apologia ao crime, que significa enaltecer fato criminoso ou autor de crime. Então, desde que as letras não façam isso,
A música é perfeitamente legítima e houve, como o Jamil mencionou, muita discussão no passado por causa do Planet Hemp. O Planet Hemp, eles chegaram a ser presos por apologia ao crime durante um show. E aí o STF já decidiu, olha, você defender a legalização das drogas não é apologia ao crime. É uma sua ideologia de que as drogas têm que ser legalizadas, liberdade de expressão. Mas Perfeito. no caso, por exemplo... Agora, no Oruan, eu não conheço as letras. Não, o Oruan, ele defende muito a liberdade do pai dele. O pai dele é um criminoso condenado, entendeu? Líder de facção criminosa. E aí, no caso, ele defender a liberdade do pai dele, que já foi condenado, é uma apologia? Dificilmente. Eu acredito que não. Eu não li as letras, mas eu acredito que não. Porque aí Ele completamente diferente. usa a foto do pai dele escrito liberdade. Isso, defender a liberdade, você pode defender de qualquer pessoa que está presa, por N motivos. O que você não A pode... gente tinha muita gente defendendo a liberdade do nosso presidente, por exemplo, quando ele estava preso. Exato. O que Isso você não era apologia. Não, Lula livre é basicamente o que ele está fazendo com o pai dele. O que você não pode é falar assim, olha, determinado criminoso cometeu esse crime e foi muito bom que ele fez isso e tomara que ele faça mais. Veja a diferença de que falar, não, eu acho que ele tem que ser solto. É bem diferente. Né? Como eu disse, não conheço as letras, mas assim, nesse sentido eu não vejo crime. Não sei o que você acha, Jamil. É isso que muita gente pega no pé dele. No caso, a camiseta que ele usa do pai dele nos shows e a tatuagem que ele tem de um tio dele, que foi o Elias Maluco. No caso, a galera que sabe da história do Rio, esse crime foi praticado, que foi contra o Tim Lopes. Há muito tempo atrás, entendeu? Mas é a realidade dele. Eu isso não tem como tirar dele, entendeu? Na minha visão, usar uma camiseta não significa necessariamente enaltecer, né, a figura de determinada pessoa. Uhum. E no caso, um projeto de lei desse, qual é o trâmite dele? Até saber se ele vai virar lei ou não. No caso, os nossos deputados, eles escrevem um projeto de lei, e qual é o trâmite dele até... Quem decide se vai virar lei ou não? Bom, basicamente, uma lei ordinária, ela começa por uma das casas legislativas, né, ou a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Vamos imaginar que começa pela Câmara. Um deputado, por exemplo, propôs o projeto de lei. Que foi, acho que o caso aqui, acho que foi a vereadora que pediu. Aí vai para a votação, aí se a maioria votar sim, aí vai para o Senado. Se a maioria também concordar, é aprovado, aí vai para o presidente da República. Aí o presidente da República tem a opção de sancionar a lei, e aí ela é publicada e está valendo. A última palavra é a do presidente? Mais ou menos, porque aí o presidente pode vetar. Entendi. Ele veta. E aí ele pode dizer veto, ele fundamenta lá, entendo que essa lei é contrária ao interesse público, por exemplo. Aí ele vetou. Só que aí volta para o Congresso, e o Congresso tem o poder de derrubar o veto. Se o Congresso votar e derrubar o veto, aí vai para o presidente, mas aí o presidente ele só vai promulgar, ele não tem mais o que fazer. Então, ele vai ser obrigado a assinar. Podemos dizer que quem dá a última palavra mesmo é o Congresso. Entendi. O presidente, ele pode tentar melar o negócio, vai colocar assim. Pode acontecer do presidente sancionar e o Congresso vetar? Não. Aí não, porque né? quando vai para ele sancionar, quando vai para ele sancionar, ele já passou, exatamente, pelo Congresso. Se ele sancionou, acabou. Uma vez sancionada, aí o que pode haver para que essa lei seja invalidada é o STF, por exemplo, declarar que ela é inconstitucional. É o que eu ia falar. Aí ela pode ser invalidada. A última palavra mesmo é do STF, né? Ele pode chegar e... Pode, mas aí ele tem que ser... Botar a colher dele. Mas ele tem que ser provocado. O judiciário nunca age de iniciativa própria. Alguém tem que entrar com uma ação para declarar a inconstitucionalidade daquela lei. Falar, essa lei aí está em desacordo com a nossa Constituição. Aí o STF vai dizer se tá ou não. Se o STF dizer que ela realmente está em desacordo, não, que é uma lei inconstitucional, aí ele derruba. E aí, teoricamente, última palavra, né? Aí o Congresso teria que fazer outro projeto, enfim. Então a lei ela pode ser invalidada dessa forma, ou se o próprio Congresso fizer uma outra lei revogando aquela. É verdade. São essas as formas. Nossa, ainda tem isso? Sim, isso acontece sempre. Muito. Acontece com uma muita lei, frequência. existe uma lei sobre determinado assunto, vem o Congresso faz uma nova lei que revoga essa lei anterior. Só que aí é que tá. Quando o Congresso faz uma lei, faz a lei A, e depois faz a lei B, revogando expressamente a lei A, tá tranquilo. Mas a lei A, ela deixa de existir ou não?
Aí ela é revogada. Isso, Beleza. ela deixa de existir. Aham. Agora, o problema que acontece muito, a maioria das vezes, o Congresso faz a lei A, depois faz a lei B, só que não revoga expressamente a lei A. E a lei B é um pouco diferente da A. E aí começa a discussão jurídica. A Peraí, interpretação. essa lei B, ela revogou a lei A ou não? Que ele não falou nada, elas são compatíveis ou não? E dali a pouco vem a lei C, que é um pouquinho diferente da B e da A. E a lei D, e vira Meu Deus, um Deus, matagal uma de salada. leis, uma salada de leis, e os juristas se E não debatendo, existe tentando... nenhuma reforma, tipo, vamos pegar esse A, B, C, D e E e fazer uma lei decente. De vez em quando sim, mas isso demora muito, demora anos. Igual o Código Civil, por exemplo, o antigo vigorou de 1916 a 2002, quando veio o novo, né? Sim. É, Aí, por exemplo, onde você acha que estão previstos os crimes? Em qual lei? Estão no Código Penal, No as Código pessoas Penal, achariam. Certo. O Código Penal é só uma pequena parcela dos a crimes. ponta do iceberg. Existem mais de 100 leis contendo mais de 1.000 crimes espalhados pela legislação. A ponto de que é muito difícil qualquer pessoa saber se alguma coisa é crime ou não. Conhecer todos esses crimes. Praticamente ninguém conhece. Tem coisas que não tem mais aplicação, mas estão lá, não foi revogado expressamente. Tipo, fabricar açúcar em casa, está previsto como crime. Sério? Cantar o hino O nacional... que? Não, calma aí. Fabricar açúcar em casa? A gente não Ainda- tá falando de forma metafórica, não, né? Não, Açúcar. mesmo? Não sabia. Cantar o hino nacional fora do tom. Está previsto como contravenção penal. É. E uma série de outras coisas bizarras. E que não foram expressamente revogadas, então é uma bagunça. E aí eu defendo, então, que eu acho que todas essas mais de 100 leis penais deveriam ser todas revogadas e todos os crimes deveriam estar no Código Penal. De modo que qualquer pessoa olhando só o Código Penal saberia o que é crime e o que não é. Na prática é uma bagunça. O tráfico, por exemplo, não tá no Código Penal. Tá numa lei específica que Tá é a lei numa de lei drogas. específica. É lei especial, né?